Estamos voltando ao programa Equilíbrio e o tema de hoje é sobre os cuidados com a terceira idade. O nosso convidado é o Dr. Ottoni. Dr. Ottoni, qual que é a importância da família em ajudar o idoso a compreender o processo de envelhecimento? Toda família é um ambiente. Toda família tem uma característica. E o idoso ele precisa ser inserido dentro da família, sempre levado a uma sensação ou uma consciência de que aquela família se transformou naquele ambiente por causa da sua história de vida, por causa da sua conduta de vida, por causa do seu desforço de vida, por causa do investimento que ele, enquanto ser humano, fez para ter ali uma família agregada. Então a família ela é fundamental, ela é essencial, ela é a integralidade daquilo que nós chamamos de importância para que o idoso tenha consciência de que realmente valeu a pena constituir aquela família. É fundamental. E sempre com aquele tratamento de amor, né? Sim. Porque o idoso está ali, está envelhecendo, todos nós um dia vamos envelhecer, então todo o cuidado da família, né, nesse processo é muito valioso. Muito. Deus falou que não é bom que o homem viva só, né? Gênesis 2:18. O homem, ele foi, por essa razão, feito para viver em um grei, que nós chamamos, daí vem a palavra gregário. Então, é muito legal a gente viver em comum, em comunhão, em comunidade. E a família, ela é a representatividade mais forte daquilo que nós chamamos de gregário. Então, essa natureza do ser humano gregária impõe, assim, a necessidade de relacionamentos. O homem precisa de relacionamentos. E quando o relacionamento, que é o caso do idoso, e se tratando de sociedade, é um relacionamento equivocado ou desequilibrado, e isso traz para ele, talvez, não seja a realidade, mas se trouxer para esse idoso a sensação de que ele é uma persona não grata naquele ambiente, isso vai gerar todo um custo, vai gerar todo um processo de letalidade, de morte lenta daquele idoso. Aí você vai vendo, Fábio, a geração de uma série de enfermidades emocionais e elas vão desaguar no ambiente físico, né? Então essas doenças chamadas psicossomáticas, elas são estancadas quando o idoso vive num ambiente de alegria, num ambiente em que ele entende que aquele ambiente existe porque ele ajudou a construir e ele ainda permanece necessário para que aquele ambiente não se desconstrua. Isso é fundamental. E quando o idoso ele quer se isolar da sociedade, ele quer se isolar dos amigos, ele quer ficar sozinho. É normal a gente ver alguns idosos que estão na casinha dela e não quer nem receber muitas vezes visita. Sim. Como que a família vai agir? E por que esses idosos têm esse sentimento de querer ficar sozinho? Justamente porque eu acredito em eu estava falando agora há pouco da questão histórica e cultural. Né? Tem idoso em que ele já projeta o futuro. Quando eu estiver aposentado, eu quero ter minha casinha, eu não quero incomodar ninguém. Por quê? Primeiro, questão histórica. De tanto ver pessoas na fase de uma terceira idade sofrendo nefastas consequências por um desambiente familiar. E segundo, cultural. Eu quero ser um idoso que eu não quero incomodar ninguém. O meu avô, por exemplo, o marido da minha avó, que ainda é viva, tem 99 anos, ele foi detectado um câncer generalizado. Ele preparou toda a estrutura do velório dele, toda, comprou tudo, pagou tudo, inclusive a roupa que ele foi enterrado. Deixou tudo pronto. Então, essa sensação de isolamento é uma estrutura que o idoso ele não quer de maneira nenhuma carregar nenhuma culpa, mesmo depois de morto, por ter causado algum desconforto familiar. Então ele já se isola, ele quer estar ali, porque também o idoso tem uma outra questão daí, Fábio. Ele tem os idosos, quando ele se comporta dessa forma, é porque ele não admite ser repreendido por pessoas mais novas. Então, para não sofrer uma repreensão pública, ele vai lá e se isola no seu cantinho, porque aqui é meu e aqui eu tenho autoridade. E a família, como que ela age? Ela deve respeitar isso? Precisa. Ou teria que trazer ele de volta? Trazer de volta é difícil. Você reconstruir um caminho que foi realizado durante toda uma vida. Então a família precisa compreender
que o conforto emocional desse idoso está não no fato de se isolar, mas no fato de ser autoridade naquele território que ele construiu para ele. E ali ele tem o máximo governo. Então isso dá para ele uma felicidade naquele momento de vida ali. Não, aqui eu que mando, eu tomo chimarrão a hora que eu quero, eu como a hora que eu quero e come o que eu quero. E se não quiser comer, não como. Então isso traz um certo nível de felicidade, porque ele não fica sendo gerenciado. Muitos idosos têm dificuldade de serem tratados como crianças. E às vezes nós, na fase não idosa ainda, a gente às vezes passa a compreender que o idoso precisa de um tratamento como se ele fosse alguém incapaz. Então, isso traz para o idoso uma sensação assim de capacidade, de rigidez mental ainda. Não, eu ainda estou conseguindo me gerenciar. Me viro sozinho. Então, está só, mas está feliz. E eles se sentem bem, né? Demonstrando essa independência. Eu faço o que eu quero, eu como o que eu quero, eu durmo a hora que eu quero. Eles se sentem felizes, né? Agindo dessa forma. Faz com que eles vençam o desafio da vida. Eles desafiam a vida num ambiente de solitude e cada novo dia é um dia vencido. Então isso traz para ele um certo conforto e assim uma certa consciência de que ele é capaz. Então às vezes os filhos, os netos, os genros, as noras, às vezes essas pessoas não têm a compreensão de que ele precisa se autogerenciar para ter um nível de felicidade. E quando ele passa a ser gerenciado, ele vai se sentindo tolhido, amarrado, aprisionado, e aquilo causa tristeza. Então ele prefere ficar só. Porque, como você falou, Fábio, essa sensação de liberdade dá a ele uma condição de alegria. E o ser humano, ele quer ser feliz. Com certeza. Doutor, nós vivemos aí 2 anos de pandemia, né, do coronavírus. Muitos idosos acabaram falecendo por conta desse vírus. Você acha que familiares, né, as famílias, ao se depararem com essa situação, eles mudaram a forma de tratamento com os seus idosos em casa por ver toda essa situação da pandemia, de idosos falecendo por conta do vírus? O que tu acha? Houve essa transformação dentro das famílias? Um índice muito ínfimo, infelizmente, né? A gente que trabalha em várias áreas, quando as pessoas passam por um trauma muito grande, por uma situação de pré-morte, por um diagnóstico de uma doença incurável que vem à cura, por um acidente muito grave que depois há uma restauração orgânica. Normalmente, quando as pessoas passam por traumas, o número de pessoas que tomam a decisão de mudar radicalmente a vida é muito pequeno. Eu tenho um exemplo recente de um cliente com 48 anos. Ele passou pela Covid num estágio muito grave. Ele não foi a óbito porque a filha médica ficou cuidando 24 horas dele durante todo o processo de restauração. Mas ele é uma pessoa que tem várias empresas, trabalha demais e tem empresas em vários ramos diferentes. E eu perguntei a ele, mas isso não foi suficiente para você puxar o flap no 5º dente? Você diminuir a velocidade? Pois é, eu pensei nisso, mas não mudou. Então, a pandemia não trouxe o que deveria trazer. A pandemia, que foi assim uma obrigatoriedade jurídica de um isolamento social pela qual nós não passamos nos últimos 100 anos e vivenciamos agora na nossa geração, ela deveria ter trazido para a gente que relacionamento é a coisa mais importante de uma sociedade. Mas, infelizmente, nós vivenciamos no começo, pós-pandemia, uma certa alegria de podermos de novo nos relacionar nos bares, restaurantes e na casa dos amigos, mas isso se tornou de novo um lugar comum. Então, nas famílias com idosos, infelizmente, deveria ser motivo de comemoração e de mudança radical de comportamento, mas não foi. Triste isso, né? Mas não foi. Triste. Doutor, nos encaminhando para o nosso final do programa já, eu queria que você deixasse um conselho para essas pessoas idosas que, por conta da idade já avançada, elas pensam que a vida já acabou e não interagem mais. Então, qual que seria o teu conselho para essas pessoas? O meu conselho é se referenciar em Moisés, que guiou o povo pelo deserto começando com 80 anos. Caleb começou com 85. E o seu Manuel, meu colega de turma, formado em Direito em 1991, se formou com 75 anos, bacharel em Direito e depois advogado.
a vida, durante toda a sua fase, sempre é momento para recomeço. Esse é meu conselho. Bacana, doutor. Muito obrigada pela tua presença, né? Somos gratos, né, pela tua vinda lá do Mato Grosso do Sul para nos conceder essa entrevista. Eu que agradeço o convite. Esperamos que, num outro momento, possamos ter um outro assunto que foi muito proveitoso para nós, a tua presença aqui, e te agradecemos mesmo. Muito obrigado. Eu que agradeço a Rede Humanidade. A população mundial está a envelhecer e, por isso, torna-se urgente repensar o papel dos idosos e a sua importância na sociedade atual. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, estima-se que até 2050 o número de pessoas com mais de 60 anos triplique e passe de 400 milhões para mais de 2 bilhões a nível mundial. E vamos ficando por aqui. Lembrando que o nosso encontro será todas as quartas-feiras a partir das 11 horas da manhã. Obrigado pela sua companhia e fique com Deus.